Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula de revisão da disciplina Gestão de Operações e Logísticas 2. Vamos tratar nessa videoaula da unidade 1, Introdução às Operações e Serviços. Muito bem, vamos começar pelo modo mais elementar, tentando definir o que seria serviços, né? A gente pode, de uma forma muito genérica, dizer que serviços são as atividades relacionadas ao setor terciário da economia. No setor primário, nós temos as atividades relacionadas à extração mineral, à agricultura, não é? Já no setor secundário, nós temos as atividades ligadas à manufatura e à indústria de transformação. E o setor terciário, por sua vez, composto pelos serviços de um modo geral. Muito Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ser vinculada a um produto físico. Entendam, pode, não é deve, não é? Mais importante do que a gente tentar definir os serviços e sua relação com a administração pública, é importante conhecermos as características específicas dos serviços e de suas aplicações na gestão. A gente tem uma lista de características dos serviços que podem ser destacadas, né? Como um alto contato com o cliente, serviço é algo não estocável, demanda uma mão de obra intensiva, a intangibilidade de serviços, qualidade e produtividade, e por aí vai, não é? Existe uma série de características que podem ser observadas na prestação de serviço. Esses conceitos também estão presentes no setor público, claro. Conceito geral de serviço a gente tem para toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada. No público, também conhecida como gestão pública, né? Caracteriza-se por um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como as demais pessoas coletivas públicas, que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, entre elas a segurança, a cultura, a saúde, o bem-estar das populações e por aí vai. No material de vocês, na apostila, vocês têm aí um quadro, né, listando alguns cargos da administração pública, auditoria, diplomacia, regulação federal, militares, enfim, uma série de agentes que estão inseridos neste contexto. Voltando às características específicas dos serviços, né, incluindo aqueles da administração pública, entendemos que para todo serviço sempre estão associados outros aspectos. Por exemplo, ao comprar um carro, o cliente não está avaliando somente o carro em si, mas também um conjunto de serviços a ele atrelado, como a rede de concessionária, garantia, manutenção, atendimento e por aí vai, né? Uma pizza pode ser considerada um produto, mas quando uma pizzaria é contratada para que seu pizzaiolo se desloque até a casa de um cliente, fazer uma espécie de atendimento domiciliar para uma festa, um aniversário, qualquer coisa assim, né? Um casamento, a compra de um serviço. Assim, a tendência é cada vez mais se utilizar o termo produto-serviço, o qual engloba a atuação conjunta, não é? Tradicionalmente, a literatura possuía muitas diferenças entre os conceitos de produto e serviços. Dentre elas, a gente teria três premissas básicas. Serviços eram produzidos e consumidos ao mesmo tempo, os produtos não. Serviços precisariam da presença do cliente para ocorrerem, os produtos não. E serviços seriam intangíveis, por sua vez, os produtos tangíveis, né?
A gente pode dizer que serviços serem produzidos e consumidos ao mesmo tempo vai depender muito da demanda e do tipo de negócio. Se formos abordar pelo ponto da estocabilidade, começamos analisando um caso de um produto sazonal. Vamos utilizar como exemplo brinquedos, por exemplo, que tem dois períodos de alta de venda durante o ano: Dia das Crianças e época de Natal, não é? A opção de estocarmos esse tipo de produto durante um período, se não houver capacidade de produzi-los para atender essas demandas específicas, né? Logo, realizamos um nivelamento de produção, equilibrando para que certos momentos sejam produzidos demais e outros de menos. O nivelamento, então, significa produzir sempre numa velocidade e quantidade constantes. Ou seja, você produz durante o ano todo uma quantia equilibrada mês a mês, que supriria a necessidade de dois períodos específicos do ano, neste exemplo, né? E mais para o caso do produto ou serviço, como que a gente faz? O que significaria nivelar essa produção, né? Um salão de beleza, por exemplo, pode ofertar promoções nas segundas e terças-feiras da semana, dias de menos movimento, para tentar nivelar a demanda. Isso porque o serviço oferecido no salão não pode ser estocado. Mas afinal, quanto tempo cada item pode ser estocado? Lembrando do exemplo dos brinquedos, os mesmos conservam-se por anos. Mas e um cafezinho? Esse teria poucas horas aí de vida útil, né? Desta forma, mesmo sabendo que o pico na venda de cafezinhos é após o horário de almoço, não há muitas alternativas para produzi-lo com antecedência. O importante nessa discussão é a gente saber avaliar a duração de cada produto. Se é um jornal, dura algumas horas. Se é um iogurte, dura algumas semanas. Se é uma bebida, pode durar anos. Entendendo essas características do produto ou serviço, cada gestor poderá avaliar e se organizar melhor. Uma prática encontrada em alguns segmentos é a utilização de formulários prontos para minimizar as filas nos horários de pico e ter agilidade no atendimento. Um exemplo deste formulário pode ser visto em restaurantes expressos, onde o atendente registra o pedido do cliente antes mesmo deste chegar no caixa. Em se tratando da necessidade do cliente estar presente durante a prestação do serviço, isso nem sempre é necessário. Determinados serviços podem ser simplesmente encomendados ou contratados, sem a necessidade da presença do cliente enquanto são concebidos ou prestados. Por sua vez, outros serviços, como um corte de cabelo, por exemplo, demandam a prestação do cliente durante a sua execução. Por fim, no que se refere à intangibilidade dos serviços, podemos perceber que muitas vezes produtos e serviços se interligam. Nem sempre os produtos considerados concretos podemos enxergar e testar em todos os seus componentes que o envolvem. Um notebook, por exemplo, se o abrirmos, enxergaremos vários componentes, como as placas de circuito, e mesmo sem entender, né, ou utilizar, percebemos que se eles funcionam ou não, se estão interligados ou não. Contudo, né, em uma situação de manutenção, temos que acreditar na palavra de um técnico ao dizer que este ou aquele componente está defeituoso. O trabalho de uma diarista é um outro exemplo de serviço avaliado pela confiança. Avaliaremos a qualidade desse serviço, que irá variar para cada indivíduo, a partir do nosso padrão de limpeza. Este será um produto tangível. Já o produto intangível será a tranquilidade em deixar a chave do seu apartamento confiado, de que nada será levado, enfim, não é? Confia-se na pessoa. Outros fatores que podem contribuir na avaliação da qualidade de serviço da diarista são
o tempo de duração do serviço, a pontualidade e por aí vai. Assim, o que é importante no item referente à intangibilidade dos serviços é avaliar as implicações, independente de ser tangível ou não. Dependerá de cada um, dependerá do que cada um considera como valor. Quase todas as organizações, indústrias, empresas, universidades, lojas, enfim, produzem serviços. Existem algumas tendências, né, e importância nos serviços. Em todos os países desenvolvidos, os serviços ocupam posição de destaque na economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, 75% do PIB e dos empregos está focado em serviços. Na Europa, esse índice é de 66% do PIB, não é? Já no Brasil, a gente vem acompanhando essas tendências também. 60% aproximadamente, né, da nossa população está inserida em atividades de prestação de serviços. Se formos classificar por regiões do Brasil, o Sudeste e o Sul, respectivamente, são as áreas que concentram o maior número de empresas no setor de serviços. Os níveis de emprego que crescem mais rapidamente em serviços estão nas áreas de finanças, seguros, imóveis, não é? E por aí vai. Podemos perceber também que as pessoas até podem adiar a compra de produtos essenciais, porém não deixam de usufruir de serviços tais como bancos, educação, telefone, saúde, serviços públicos, não é? Por aí vai. Hoje, a gente também ouve falar que produto e serviço, entre produto e serviço, né, a integração de toda a cadeia. O cliente cada vez mais quer receber o produto completo. Na correria do dia a dia, não temos mais tempo de ir ao supermercado. Queremos comprar pela internet e receber no horário marcado em casa. As facilidades de pagar com o cartão de crédito e receber um serviço de qualidade, no qual um funcionário da empresa prestadora escolhe as frutas, nos informa as datas de validade, promoções, enfim, queremos receber o produto e incluído um bom atendimento e as facilidades. Assim, os serviços complementam as atividades industriais de três formas básicas: pelo apoio na criação de diferencial competitivo, pelo suporte às atividades de produção e pelos geradores de lucro. Muito bem. O conceito de serviço pode ser dividido em três outros conceitos: o produto-serviço, o produto ampliado e o processo de entrega. O que seria? Produto-serviço preocupa-se em atender o que o cliente está buscando. Envolve conhecer o ramo de negócio do produto em questão, as competências do fornecedor e do mercado. Dificilmente uma empresa se mantém competitiva apenas com o produto base. Para atrair e manter cliente é preciso ter um diferencial. Ampliar o valor do produto básico é uma alternativa. O produto ampliado em que há a diferenciação do serviço. Por exemplo, suponhamos que um cliente alemão que não fale português necessite de um táxi no Brasil. Para este cliente será preciso um taxista que fale outro idioma além do português, como o inglês ou o próprio alemão, né? Neste tipo de serviço, de preferência, o cliente deverá pagar o mesmo valor, mas terá como diferencial a comunicação. O processo de entrega, se ele fosse um produto, já no processo de produção seriam definidas formas de padronizar e medir a qualidade. Mas, como se trata de um serviço, torna-se importante para o cliente saber detalhes da entrega e as habilidades do prestador de serviços. Em operações de serviço, a gente tem também que o cliente é importante no processo de entrega.
visto que ele, se não estiver presente, o serviço não ocorre. Isso é verificado numa consulta ao dentista, na entrega de remédios, na verificação de medidas numa costureira. O tempo de entrega do serviço e do nível de serviço são muito importantes, já que os clientes costumam preferir rapidez com qualidade. O pacote de serviços é definido como um conjunto de mercadorias e serviços que são fornecidos em um ambiente com algumas características, né? Instalações de apoio, bens facilitadores, serviços explícitos, serviços implícitos, não é? As operações de serviço podem ser definidas em duas partes: aquelas que há o contato direto com o cliente e aquelas que não há o contato direto com o cliente. A primeira se chama a linha de frente, né? A front line, o front office, né? E a segunda, os bastidores, a gente costuma chamar de retaguarda ou back office. Por exemplo, para a sua atividade como estudante, basta lembrar que na secretaria de um curso há a secretária e há todos os que estão envolvidos para atender o cliente, corpo docente, corpo de discentes, né? Já o pessoal da informática e da área de tecnologia de informação não aparece para o cliente, mas executa atividades que fazem o sistema funcionar, os computadores, os servidores e tudo mais. Então nós temos aí os dois exemplos, né? A linha de frente e a retaguarda trabalhando. Os processos de serviço também podem ser classificados de acordo com o público que atinge, tá? Há as indústrias de serviço, que podem assim ser entendidas por apresentar baixo grau de interação e personalização com os clientes e baixa intensidade de mão de obra. Há os serviços de massa, ou seja, aqueles que mantêm um grande público ao mesmo tempo, como por exemplo um show de rock ou a comercialização de produtos de varejo, as vendas de atacado, os serviços de prestadoras nas escolas e tudo mais, né? Há ainda os serviços profissionais, que são aqueles exclusivos ou customizados, ou seja, atendem cada cliente de forma individualizada, atingindo assim um grupo pequeno de pessoas. Por último, encontramos a classificação de um serviço que é intermediário aos serviços de massa e aos serviços profissionais, o qual é denominado serviço de lojas, ou lojas de serviços, né? Esse caso apresenta um atendimento em lotes, ou seja, pequenos grupos de clientes recebem ao mesmo tempo durante o determinado serviço. Vamos fazer uma representação gráfica, mais ou menos isso aqui, olha. Nós temos que os serviços profissionais os serviços de loja e os serviços de massa. Quantidade de público, né? Em serviços profissionais. Quando falamos em serviços de massa, estamos falando em grande quantidade de público. Quando falamos uma consulta especializada, em pequena quantidade de público. Ou seja, uma consulta médica, um oculista, qualquer coisa assim, né? É o prestador de serviço e o usuário do serviço. Básico, não tem. É uma pessoa do uso no máximo, não é? Quando a gente fala do serviço em massa, tá? Talvez uma situação de comunicações em cartão de crédito, atendimento em hipermercados, entregas de revistas, esse tipo de coisa, já estamos falando com quantidade de público muito maior. A padronização dos serviços em massa é óbvio que é muito maior, não é? Do que nos serviços profissionais. Os serviços profissionais ele é mais individualizado. Você vai fazer um terno sobre medida, por exemplo, é sobre as suas medidas, sobre o seu gosto, sobre o tipo de pano que você quer, né? O corte que você quer. Já a padronização, aqueles ternos feitos e vendidos nas lojas departamento da vida em massa. Se você sai na rua, você vê mais 10 com um terno igual ao seu, né? E assim vai. Entendendo um serviço como um processo, podemos classificá-lo em processamento de pessoas, processamento de posses, processamento de estímulo mental e processamento de informações. Processamento de pessoas estão relacionados de forma direta e física com as pessoas.
O processamento de posses também pode ser exemplificado como um caso do frete, mas nesta situação a utilização do exemplo se dá porque podemos comparar quando há transporte de produtos ou quando há transporte de pessoas. Processamento de estímulo mental trata-se de serviços que processam algo bem intangível e que é o estímulo à mente do cliente. Já o processamento de informações pode ser processada várias vezes de percepções intangíveis mostradas em relatórios, livros, ferramentas de armazenamento, informações eletrônicas, né? Por aí vai. A gente tem aí um exemplo típico de relacionamento, né? Você tem tipo de relacionamento entre organização de serviços e seus clientes. Natureza do serviço. Vamos pegar aqui a prestação de um serviço contínua, não é? Relacionamento de participação, seguro, adesão em telefonia, matrícula na universidade. E quando não há relacionamento formal, uma estação de rádio, uma proteção policial, energia elétrica, ou seja, já são serviços que são fornecidos em massa para a galera, não é? Há três estratégias competitivas para atrair os clientes do mercado: a liderança em custos, a diferenciação e a focalização. Uma estratégia de liderança global em custos requer instalações com eficiência de escala, rígido controle sobre custos e despesas gerais e, frequentemente, tecnologia inovadora. A essência da estratégia da diferenciação reside na criação de um serviço que é percebido como sendo único. Ela pode ser percebida de várias formas: imagem da marca, da tecnologia, serviço ao cliente, suas redes de distribuição e algumas outras dimensões que sejam perceptíveis, né? E na estratégia de focalização, ela é constituída a partir da ideia de satisfazer um mercado-alvo particular, tão bem quanto as necessidades específicas daqueles clientes. Como resultado, a empresa se diferencia em mercados menos abrangentes por conhecer melhor as necessidades dos clientes e pelos seus menores custos. Enfim, a gente pode, de uma forma bem simplória e resumida, dizer que serviços são intangíveis, precisam da presença de clientes para ocorrer e são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Entendemos que serviços podem ser utilizados como processos e sua classificação pode ser feita conforme o número de pessoas que atende, ou seja, quando os serviços são em massa e quando são customizados. E relacionamento com clientes e fornecedores, conhecemos sobre as parcerias que podem ser feitas com fornecedores, além de critérios de ganhar mais clientes. A gente finaliza essa conversa, né, visualizando que as estratégias de serviço mais utilizadas são a liderança em custo, a diferenciação e a focalização. Pois muito bem. Com base nesta primeira unidade, né, nessa retrospectiva da primeira unidade, eu sugiro a vocês que, por favor, releiam bem o material, assistam aos vídeos complementares sobre este assunto, que também disponibilizei na plataforma, a fim de fixarem conteúdo para poder responder ao questionário avaliativo da semana, ok? Sigamos em frente, temos mais ainda 3 unidades pela frente. Até mais.